Olá, meus queridos, estou aqui muito parecida com a carta, com o arcano maior, o eremita, com um roupão por cima do pijama, né? Meus cabelos penteados, mas ficou assim depois do treino. E agora que eu resolvi gravar, é que resolveram fazer barulho ali, aqui, né? Mas enfim. Olha só. Essa live é uma live que eu tô fazendo oculta no Instagram, no meu perfil que vocês acompanham, que todo mundo acompanha. No novo perfil, que é o perfil que é só para membros, não tô conseguindo abrir live lá ainda, porque parece que perfis recém-criados ainda não estão aptos a fazer live, e eu não sabia disso, porque eu tenho outras contas, e eu nunca vi isso. Eu acho que o Instagram tá sempre mudando, e essas novidades aí do Instagram é algo que a gente não tem controle. Então eu resolvi fazer uma live que é rápida. Vou disponibilizar na Hotmart para os membros que estão na Hotmart e para os membros que estão no YouTube. Portanto, só vocês que estão tendo acesso a essa live, que eu vou deixar gravada. Ninguém está vendo essa live ao vivo, tá? Só eu sozinha aqui, porque essa é uma opção que o Instagram dá. Então eu tô na minha conta principal, a qual eu já faço live, já é uma conta grande, antiga, e eu posso fazer só para mim, que é como se fosse uma prática. Eu tô exercitando. Eu já fiz esse tipo de lives no passado para disponibilizar para membros. E então eu tô usando esse recurso agora para poder fazer essa live de última hora, porque eu avisei para os membros, tá? Que pela instabilidade que acontece aqui na Europa, tivemos um apagão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que dá muito trabalho para fazer uma live através do YouTube. E o terceiro ponto é que eu sempre tinha que estar fazendo uma live para o Instagram, para o Close Friends, né? Por causa dos membros da Hotmart. E uma live para o pessoal, né? Vocês do YouTube. E o que acontece? São dois dispositivos usando ao mesmo tempo. Tem que ficar olhando para cá e para lá, para cá e para cá. Que não é um problema, mas sem equipe não tem como eu ficar controlando as coisas, o que estão falando, se tá saindo o som em um, se não tá saindo o som, se tá... Sabe? É uma loucura. E aí, o outro ponto também é que como eu gosto de dar conteúdos exclusivos para quem assina o canal, vocês que assinam, vocês estão assinando para ajudar o canal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que vocês assinam é porque vocês têm acesso de primeira mão. Então tem muita gente que quer para ontem ver a previsão e quer pagar para ter acesso aí. E aí fica uns dias só para os membros e demora para sair para o público em geral. Esse é o segundo ponto que você assina. E um terceiro ponto é uma cortesia que às vezes eu faço, que às vezes é uma live, não é uma obrigação, mas às vezes eu faço live depois que eu faço uma previsão para a gente conversar sobre o que aconteceu naquela previsão, o que as pessoas acham. Às vezes eu tiro algumas cartas, como eu já fiz aqui em lives, depois de dias que eu solto uma previsão, eu marco com os membros live. Só que essa última previsão que saiu do Mateus, eu
Ao invés de fazer live, para não fazer live, no lugar de fazer live, eu entreguei para vocês um conteúdo extra para ficar no lugar de live, tá bom? Então, esse conteúdo extra é exatamente aquele que tá com a capa lá dourada, exclusivo para membros, porque eu não vou disponibilizar para o público, nem depois de dias, nem depois de meses. É para sempre somente de vocês, membros. Mais de 1 hora de previsão com detalhes mês a mês sobre o que vai acontecer, o que pode vir a acontecer com o Matheus. Então, você já tem aí esse conteúdo extra. Porém, eu quis reunir vocês, membros, em um perfil do Instagram oculto, para que eu pudesse fazer lives igual essa, rápidas, sem precisar. Ó, eu tô até borrado aqui ainda, de ontem, porque eu uso a prova d'água, a maquiagem, e não dá às vezes para tirar tudo. Então, ainda tô aqui com um pouco de borrado aqui da maquiagem, né? O cabelo ainda falta ali dar uma penteada. Não tô a fim de me produzir e botar roupa, então tô aqui de pijama, roupão, e eu posso fazer esse tipo de coisa quando é uma live rápida, sem muita produção, mas para entregar alguma coisa para vocês que eu estou querendo por livre e espontânea vontade, não é obrigação, porque a obrigação com o membro eu já falei anteriormente o que é. Essas lives aqui é quando eu dar na minha teia eu quero fazer. É minha vontade. E aí, o que acontece? Esse perfil do Instagram novo, presta bem atenção. Você precisa enviar o seu e-mail para o perfil novo do Instagram. Ah, qual é esse perfil? Gente, tá lá no vídeo do Matheus, grandão, alertando. Entre aqui, e tá o nome do perfil. Eu não posso ficar te dando por direct, porque eu não tenho tempo. São muitas pessoas, eu não tenho tempo, tá? Não posso ficar expondo esse perfil. Por quê? Porque eu preciso ter certeza que é o membro que tá ali enviando o convite, porque esse perfil é fechado. Então imagina, se eu colocar em qualquer lugar, aí um monte de gente vai vir dizendo que é membro e não é. Não cola, né? E o outro ponto é que as pessoas que estão entrando, que pedindo para entrar, não tá lendo que lá na descrição da bio desse perfil pede o e-mail que você está assinando aí. Você, para assinar aqui, para ser membro, quando você assina, você usa um e-mail. Então você precisa me mandar por direct lá no perfil novo, não é no perfil antigo. Nesse perfil novo de membros, você precisa enviar por direct o e-mail que você faz a assinatura aqui. É essa forma que eu tenho de olhar para o teu e-mail e olhar para o membros ali, para a assinatura, que eu tenho acesso à lista de membros, e aí eu confirmar que você é ainda um membro. Porque existem pessoas que cancelam a assinatura. Não é justo, quando uma pessoa cancela a assinatura, ter acesso ao mesmo conteúdo de alguém que ainda está pagando. Tem gente que que cada vez renova. Entendeu? E tá tudo bem cancelar. Não tô falando que é um problema cancelar. Só tô explicando que a partir do momento que você para de pagar um serviço, você para de ter ali acesso. Então experimenta pagar a sua energia, experimenta parar de pagar a Netflix, ou parar de pagar a água, parar de pagar o aluguel, de qualquer coisa que o serviço para. É assim que funciona, né? Então vocês sabem disso. Bom, dito isso, explicado as miudezas, voltem 500 vezes nesse vídeo, porque eu não aguento mais repetir a mesma coisa, porque ainda tem gente que vai no meu perfil e me pergunta e diz para eu adicionar lá sem entender nadinha, tá? Qual o motivo desta live? Essa live tem o intuito de explicar para vocês aquela pergunta
fatídica pergunta que vocês fizeram lá naquela live de membros, lembra? Na live de membros, nós conversamos, ouço as opiniões dos membros, conversamos sobre o que aconteceu, eu explico bastante coisas ali e faço uma tiragem ou outra, respondo uma pergunta ou outra que talvez não tenha ficado claro. Então, se eu tiver que tirar uma carta ali, eu tiro e assim a gente faz a nossa live juntos, certo? Bom, naquela live, vamos rememorar aquela live para a gente poder entrar na questão da análise das cartas, porque esse vai ser o primeiro foco, analisar aquelas cartas que saíram, o porquê que eu respondi o que eu respondi, tá? Então é assim, vamos fazer uma retrospectiva. Naquele dia, o Matheus não tinha vindo assumir a tal mulher, Ana Júlia, nem sei se eu sabia o nome dela, mas enfim, na época, mas tinha saído, lembra? Aparecia de costas, de dois abraçados, estava saindo em todos os sites de fofoca. Vou falar mais baixo, porque às vezes eu pareço que estou gritando, porque às vezes fica mudo mesmo. E as pessoas, não, porque eu não tô te escutando. Eu fico 10 minutos falando e parece que isso influencia para que eu grite e não é necessário gritar. Então eu vou amenizar a minha voz aqui, porque senão eu não vou dar conta de fazer a live toda. Se eu ficar gritando, falando nesse mesmo tom. Por isso que tá o microfone bem pertinho de mim aqui, tá? Tá no volume máximo. Então, o casal saiu ali, abraçado em algum evento e foi fotografado, estavam de costas e aí deu aquele bafafá. Então, na live de membros, vieram me perguntar e eu não tava nem a fim de tirar. Por que eu não tava a fim de tirar? Porque eu já tinha feito leituras sobre o sentimento desse rapaz pela Isabelle. Peraí. Deixa eu colocar, porque essa poltrona ela não sobe mais, eu fico lá embaixo. Pronto. Então, eu não sentia aquilo ali. Pra mim, aquilo ele só queria aparecer, sabe? Muito forte pra mim, assim. Só parecia algo que ele queria aparecer. Então, eu não tava nem a fim de falar sobre aquilo, porque não era real pra mim. E aí, eu acabei, na live de membros, respondendo, abrindo as cartas. Voltei a gritar. Tenho que reeducar a minha voz. Bom, eu tirei as cartas. Normalmente, essas leituras que eu faço em lives, elas são rápidas. Elas não dão tempo de aprofundar como eu faço em um vídeo, que eu tô sozinha, não tem ninguém me olhando. Então, eu posso analisar, ficar horas olhando. Eu corto esses momentos, edito, para ficar mais fluido e vocês já têm tudo mastigado nos vídeos. Na live é diferente. Então, quando eu olho na live, bato o olho, eu já tenho a resposta. Só que eu não tenho tempo hábil de ficar explicando, e adentrando, e aprofundando. Deu para entender? E agora eu vou dizer para vocês o motivo da resposta. Que a resposta foi que só era um rolo. E eu ainda falei, deixa o rapaz aproveitar, tá? E por que quando eu abri as cartas, já me bateu isso? Vamos analisar a partir desse momento. Vamos analisar a partir deste momento, tá? Eu vou começar aqui com uma carta que, essa carta aqui é a lua, tá?
a carta à Lua. E eu vou falar para vocês o significado da carta. Na área do amor, para a pergunta que eu fiz, nunca que o significado de uma carta vai ser para tudo o mesmo significado. Isso é erro de iniciante. Tudo bem, para começar a ler carta tá tudo bem, mas para quem quer ser PhD, para quem quer ser um grande estudioso dessa arte, desse estudo de tarologia, que é um estudo, você precisa aprender como essa carta se comporta em diferentes temas. Não pode ser a mesma coisa. Essa carta, se eu puxar para falar sobre finanças, ela não vai falar a mesma coisa. Se eu for falar de viagem, se eu for falar... Então, cada assunto, ela vai mudar os significados. Então, a gente precisa ter um conhecimento profundo, tá? Então, para essa pergunta que eu fiz especificamente, tá? Essa carta, a Lua, ela fala sobre questões que estão ocultas. Ela fala muito de ilusão. Então, seria dizer assim, cuidado para você não se iludir. Existem informações que não estão sendo faladas ali, que não estão sendo mostradas. Inclusive, é um auto-engano. É uma questão até de auto-engano. Engano de si mesmo. Não é uma carta... Ela caiu no positivo, numa casa positiva. Então, para quem estuda, sabe que a gente precisa usar métodos também. Então, eu nunca vou jogar assim de forma aleatória. Eu preciso entender a casa que ela cai. Eu determino antes da leitura. E quando ela vai para o positivo, mesmo no positivo, fala de questões inconscientes, tá? Ela ainda não me traz aquela sensação de que é algo sério, de que existe realmente paixão, tá? Porque é uma carta que ela vem para falar. Agora, óbvio que vai depender, ela vem para falar dessas aparências que são superficiais, que na realidade as coisas são bem diferentes por trás dos bastidores. Claro que se tivesse caído cartas positivas, tô falando alto de novo, me perdoa. É claro que se tivesse caído cartas positivas, eu poderia, como ela caiu numa carta positiva, eu poderia sim considerar que seria uma paixão, né? Tem aqui até um rio correndo. A gente pode interpretar tanta coisa numa carta. Pode interpretar excitação, mas ainda que fosse caindo, né, aqui nos positivos, depois eu vou falar dessas cartas aqui, essa carta me traz ainda aquela coisa de ciclos, sabe, de ciclo de regulado, algo que é passageiro, algo que é mais aquele fogo de palha, que seja para desafogar o ganso. Eu tô falando das cartas, tá? Não tô dizendo que é isso. Aí vocês vão entender que não chega lá com o cara ou com a menina e vai começar a dizer, porque tu só tá com ela para desafogar o ganso, só tá mesmo... E apelidar a menina de depósito de... Eu vejo muita gente falando muitas coisas horrorosas, por isso que às vezes eu nem gosto de fazer leitura. Eu prefiro até deixar para os membros, porque eu acho que os membros já têm um pouquinho mais de senso de... Sabe assim? Porque tem gente que não tem nenhum tipo de filtro, certo? Para falar as coisas para as pessoas e interpreto da maneira que querem. Então eu preciso explicar muito, porque eu tô lidando com público, não é só vocês, mas esse público de fãs, de chip, né, que eu lido com famosos, eu tenho sim que ser muito mais, já que eu quero entregar
detalhes do que vai acontecer, porque muitos fogem disso, sabe? Muitos fogem de fazer esse tipo de previsão, porque não é fácil, porque afinal de contas a gente está lidando com famosos, né? E a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz. Mas a gente tem licença poética para falar, porque a gente está falando sobre interpretação de cartas, a gente não está falando sobre fatos, a gente não está dizendo que fulano fez isso e aquilo. Não se trata de acusações. Então a gente está revelando o que a carta mostra sobre aquilo, são opiniões, certo? Então essa carta fala sobre isso, sabe? Sobre, são duas pessoas que estão querendo a mesma coisa e que estão, através desse rolo, envolvimento, alcançar algum objetivo que não é um objetivo, pelo menos inicialmente, né? Isso pode mudar, mas não é um objetivo tão genuíno, segundo as cartas. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar aqui. Sobre essa carta. Tá. Vamos para a próxima carta. Que saiu... Essa carta caiu na casa O Resultado, que é o que vai acontecer. É a carta do enforcado. Por acaso, só de olhar essa carta, é claro que não é assim que a gente aprende a jogar, tá? Mas a gente precisa, inicialmente, olhar para a carta. E olhar... Quando você pergunta se esse casal vai ficar junto, se esse casal vai ficar sério, eu não lembro exatamente ainda a pergunta que eu fiz, mas sobre eles dois, se era sério e tal. A carta do enforcado. Aqui fala sobre um período em que, digamos assim, falando desse relacionamento, é um relacionamento meio que iria mudar muito a forma como as pessoas veem ele. Não é um relacionamento convencional. Aquele relacionamento que as pessoas se encontram, se conhecem e namoram. Não, o cara veio de um noivado recentemente. Como eu havia falado, né? Em um story meu, e muitas fãs fanáticas, e tá tudo bem, acharam ruim. Mas o Matheus se envolveu com a Denisiane e estava muito envolvido. E não é sobre... As pessoas falam muito, diminuem muito, né, o relacionamento porque foi dentro de um reality. Quantos casamentos com crianças, e existem pessoas juntas até hoje que foi dentro de reality. Anos. Eu assisto Big Brother, eu conheço casais e que estão até hoje junto, anos e anos e anos e anos. Outros demoraram anos para se separar. Então, alguns não deram certo, não, mas muitos deram certo. Então, não é diminuir um casal, porque foi uma ficada. Não foi uma ficada, tá? Eles estavam lá se envolvendo, sim, parecia que havia sentimento. E a Denisiane não tanto, né? E terminou. Mas ainda assim, o Matheus parecia muito envolvido com a Denisiane. Até que de repente começou ali a ter aquela torcida dentro da própria casa, né? Pra ele e a Isabelle ficar juntos. A gente sabe que a produção ajuda, bota mais musiquinha e romântica, dá a entender. As pessoas entendem ali dentro o que tá acontecendo. E ele começou a se envolver com a Isabelle. Trouxeram pra fora. Beleza.
Aí deu em noivado. E aí, o que é mais ainda intenso, né, é que esse noivado, em questão de dias, ele já estava aparecendo com uma outra pessoa, né? E quando ele aparece com essa pessoa, não dá nem tempo, mal foi questionado, já diz que está se conhecendo melhor. E depois já está conhecendo melhor, questão de dia, já está conhecendo a família. Aí passa... É muito rápido aqui, todo o envolvimento com essa pessoa. Então, essa carta fala sobre sacrifícios. Que tipo de sacrifício? Eu preciso fazer uma coisa para conseguir algo, para me livrar de algo, para deixar para trás algo. Eu preciso me livrar. Eu preciso fazer alguma coisa a qual eu não tenho controle. Então aqui é alguém que não tem controle sobre o que está acontecendo. Então é um relacionamento que parece que a pessoa está ali forçada por algum motivo, né? Não forçada por pessoas assim, né? Mas é óbvio que a partir do momento que o Mateus, por exemplo, tem problema com a Isabelle, quem é mãe aqui? Olha, um exemplo, tá? De uma mãe. Olha, meu filho, arruma uma outra pessoa, você é tão bonito e tão não sei o que, tão o homem que toda mulher quer ter, principalmente uma mãe que quer se livrar do filho que não aguenta mais, né? Porque inconscientemente, nem a mãe percebe, mas inconscientemente essa mãe quer se livrar. Eu tô falando de uma questão hipotética, tá? Então, aí imagine uma mãe que começa a dar um conselho ali pro filho, e aí tem esse rolo aí com uma pessoa, e então o que você acha que as famílias vão fazer? Vão dar força, porque o rapaz estava como? Eu falei para vocês que apareceu muito nas leituras do Mateus uma pessoa que tende a ter depressão, tende a ter pensamentos, né? Aqui fala de pensamentos, não vou falar, mas essa carta retrata sobre que tipo de pensamento existem casos assim, tá? Porque depois as pessoas vão sair falando coisas por aí, eu não posso falar. Mas o pensamento que uma pessoa normalmente que está com depressão, dependência emocional tem de não conseguir se livrar desse sentimento. Então parece que há aqui nessa energia dessa carta uma impotência, né? Então imagina uma combinação dessa de cartas assim para um casal. Mas agora a cereja do bolo, para vocês verem, né? O que uma leitura com poucas cartas traz de tanta informação. Isso porque eu tô tentando também aqui parar, resumir. E que eu em segundos só peguei aquela resposta e joguei. Qual o perigo de você fazer leitura com as pessoas e só querer respostinha rápida? Você não vai saber o que fazer com respostas rápidas. Você precisa saber os motivos do que acontece profundamente. Aí você tem bastante segurança para você tomar as suas decisões e não sair se desesperando à toa. Então, essa é a cereja do bolo. É a carta do mago, que caiu na casa negativa. A carta do mago, e eu vou falar somente a parte negativa, tá? Essa carta, ela fala muito de nem tudo o que parece ser é. Então, é como se fosse aquela foto aparecendo no momento da leitura de que é para mostrar. Então,
inclusive confirma com a carta da Lua. Aí a gente começa a combinar as cartas. Uma carta, ela começa a complementar a outra. Então, a carta, o mago no negativo, ela é problemática quando se fala de relacionamento. Ela fala de manipulação, tá? De querer fazer com que as coisas aconteçam para o seu bem. Para o seu bem, não no sentido, é para eu ficar bem, mas é para eu ficar bem, lembra? Para ficar bem, para ele sair dessa posição aqui, mas para o seu interesse comum, para o seu próprio interesse. Essa seria a expressão correta, tá? Com licencinha. Água com gengibre. Então, essa carta fala sobre esse casal não tem tudo. Aqui não é um relacionamento, né, naquele momento ali da leitura da carta, que não tinha nem química, que não tinha nem sequer um raciocínio lógico para aquilo, um plano, que não tinha sequer amor. E eu tô falando sobre o que as cartas mostram. Atenção, vocês não acreditem 100% nas coisas que eu falo, não tô dizendo que eu minto, mas às vezes nem tudo é revelado a mim, ou eu posso estar interpretando equivocadamente a carta. Eu sou sujeita a erro, eu sou humana, graças ao universo, que eu não sou perfeita. E tem muita gente que me escreve e diz assim, como se eu fosse a única esperança dessas pessoas, para dar respostas que elas querem, e que aquela resposta que eu dou é como se fosse assim. É a mesma forma, gente, como as pessoas tratam Deus. Eu já fui evangélica e por muitos anos, e eu era líder, já falei isso aqui várias vezes, sempre tem novos membros, né? Líder, jovens, adolescentes, crianças, de ministério de oração, ministério de missão, de pregação. Em vários setores eu fui líder de coreografia, inclusive, tanto em igreja quadrangular, igreja Assembleia de Deus e igreja adventista, que dentre essas igrejas, a igreja mais rígida. E eu fazia parte, inclusive, da cúpula que escolhia quem seriam os novos líderes. Eu estudei muito a Bíblia, estudei muito com o Testemunho de Jeová. Eu era muito envolvida mesmo. Não era só um membro de sentar e ouvir o que estava falando. Eu debatia com pregador, com padre. Quando eu era católica, desde 14 anos, debatia com padre, se tivesse um irmão falando alguma coisa na oração e citasse algo da Bíblia, eu já dizia, usava a própria Bíblia para rebater. Então, eu não estou querendo aqui convencer ninguém, mas cada um tem o seu caminho, e esse foi o meu caminho. Eu escolhi não acreditar em Deus da forma que as pessoas acreditam. E não precisa acreditar em Umbanda, em Espiritismo. Já estudei, já visitei. Eu
eu filtro, eu colho o que é bom de cada uma. E o budismo, não sou budista, estudo há muitos anos a filosofia budista e é o que eu mais me, digamos assim, o que eu mais, digamos, o que a palavra certa não consegue ser aqui, mas combina com o que eu penso. Por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, na filosofia budista, Deus não é um ser que é a imagem e semelhança do homem, porque o homem se acha muito. Um planetinha, um ponto de areia no meio de uma galáxia que tem vários outros planetas. E não existe nem só uma galáxia com bilhões de planetas. Existem bilhões de galáxias com bilhões de planetas. Fora que não existe um universo infinito, existem multiversos. Então eu gostava muito de estudar física, ainda gosto, mais ou menos, não vou mentir, por causa do tempo. Mas eu dediquei muito a estudar física, física quântica, Einstein, a teoria dos multiversos, tem muito no YouTube. Para eu chegar à conclusão de que aquilo que as pessoas veem como é convencional, é o que cada um pega para si, o que é conveniente, tá? Então, voltando a falar aqui dessa questão que eu sou ascendente em Gêmeo, então eu gosto de falar e vou em vários assuntos e depois volto para depois interconectar tudo, tá? Essa carta, o mago, ele tem a capacidade, o poder de fazer tudo o que ele quer, de conseguir o que ele quer. Mas no negativo é a manipulação a seu favor. Fazer com que... Sabe quando a pessoa faz mágica? Já assistiu o filme Ilusionista? Então a pessoa faz uma mágica e o que a gente olha ali parece que foi cortada a cabeça de alguém e na realidade não foi, a pessoa tá viva ali e todo mundo Essa é a cena toda dessa leitura que em segundos eu só dei uma resposta: rolo. Vamos falar sobre a palavra rolo, gente? Eu não sei de onde aqui vocês vêm. Eu cresci no estado do Amapá, no norte, né? Mas eu lembro que quando uma pessoa falava assim, eu tenho um rolo aí. Às vezes essa pessoa ia muito na casa do outro, ficava até dias. Sabe a história do Davi com a mãe? Era como se fosse um rolo. Mas muitos não encaram como rolo, né? Antigamente se falava mais disso, de rolo. Então eu usei essa palavra, é um rolo. Porque o que eu vejo é um rolo. É um rolo. Eu não sei o que vocês interpretam de rolo, mas para mim, rolo é alguém que fica enrolado, casado, solteiro ou enrolado. Lembra das perguntas do Faro, do programa do casado, solteiro e enrolado? Não é solteiro, não é casado, mas é enrolado. O que é enrolado? Uma pessoa que não assume ou que tem algo ali, mas que não se sente, falta elementos para aquilo ir para frente. Às vezes o rolo dura mesmo, tá? E eu tô falando do background, eu tô falando do que acontece nos bastidores, porque a Lua tá falando aqui de algo que acontece nos bastidores. E aqui tá falando de uma aparência forjada. Quer mais? Quer mais explicação do que isso? Em nenhum momento eu disse assim, olha, que se isso aí ia durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, até porque eu precisaria fazer perguntas sobre isso. Cada pergunta que você faz, você precisa abrir nova leitura.
Por quê? Porque a carta, ela cai para responder aquela pergunta. Se é que aquela pergunta tem resposta, tá? Então, isso para mim é um rolo. Então, eu tô explicando para vocês essa análise da resposta que eu dei, tá? Ali. E para mim ainda é rolo, tá? Ai. Vamos falar sobre isso então, porque eu pedi aqui esclarecer para mim a carta que eu abri hoje, agora, antes de eu começar a live, e do porquê disso aqui, né? A pressa para mudar de foco, a pressa para mudar em assunto, a velocidade de querer sair dessa situação. Porém, esse é o resultado. Não adianta. E eu já tô falando em várias leituras muito isso para vocês. Não adianta. Essa é a pressa. E tá no negativo, porque obviamente que eu perguntei o negativo. Porque como caiu no negativo, então eu quis trazer, ok, me aprofunda esse negativo aqui desse relacionamento. Algo que foi feito em meio a uma tempestade, né? Em meio a um ciclo que não foi terminado. Veja que a borboleta, ela tem um ciclo, né? Ela sai de largato, aí sai da casca, tem as asas, depois bate o voo, e aí depois de um tempo a borboleta, ela não dura muito tempo, a borboleta, tá? Então é tão bom a gente estudar outras coisas, né? Porque isso enriquece a leitura. Eu tô falando da borboleta porque essa carta tem, não dá pra ver aqui, mas tem borboletas, muitas borboletas. Então tudo que me chama a atenção é porque é pra eu falar, tá? E traz esse elemento de querer cortar algo, tirar, remover desesperadamente algo, tá? E vingança, vingar de algo, usar de aparecer ser alguém que para se vingar de algo, como que através de uma raiva. É um relacionamento que se inicia com a força da raiva. Então, apareceu aqui nessa jogada algo de amor? Não. Como é que eu posso mentir? Como é que eu posso falar? Vai ver que pro seu Zezé, pra dona Zazinha, parece algo diferente. Tá tudo bem, gente. Eu não tenho resposta absoluta. Eu posso estar viajando. Mas eu não posso negar aquilo que eu tô interpretando aqui. É o que eu tô interpretando, a minha opinião, com base no que eu estudo das cartas. E se vocês ouvirem um ronco aqui, que já são 2 horas e o horário de almoço aqui é 1 hora e já passei do horário de almoçar. Então, eu esclareci mais ainda, tá? Calma lá. Ok. Essa é a carta do louco. Inclusive, o louco apareceu nessa previsão recente que eu fiz quando eu pergunto o que o Matheus sente pela Ana Júlia, e aí apareceu o louco. E aí o louco veio como esse resultado aqui para complementar, para me explicar. Certo? Então, são atitudes imaturas que também essa carta no negativo, tá?
ela fala de muita imaturidade. É uma pessoa, normalmente é um jovenzinho, um adolescente, um pré-adolescente. Então, muita gente, erroneamente, fala de homens barbudos como se fossem meninos. Um exemplo é o Neymar, que já tem 200 filhos, quase 1000 anos de idade, e até hoje é menino Ney. E nós mulheres, com 15 anos, já é mulher, tamanha mulher. Quantas vezes minha mãe, que me criou, falava pra mim, tamanha mulher, não sei o quê. Nós mulheres somos obrigadas a sermos maduras? Porque psicologicamente, né, de acordo com a psicanálise, que eu estudo psicanálise, ainda não me formei, mas eu estudo psicanálise. Segundo a psicanálise, ok, mas não é algo tão estratosférico. A mulher está um pouco a passo. O problema do homem, da macharada, é passar pano. É a mãe criar um filho. E eu entendo porque existe um amor ali, mas é confundido. É igual eu tenho uma filha de 8 anos. E eu criei ela numa redoma que é até difícil eu deixar ela. Agora eu já libero ela para passeios da escola, mas eu leio cartas antes. Tomo cuidado com o que ela assiste, eu tô controlando o tempo todo o que ela assiste, o que ela escuta, né? Mas tá lá as crianças mais avançadas que ela, que os pais não colocam filtro, pais inclusive, filhos crianças inclusive que já flagrou os pais e passou isso para minha filha. Então a gente não tem como livrar o nosso filho disso. Então eu começo a preparar minha filha, que tem 8 anos, já vai fazer 9 em outubro. Vai fazer o teu café da manhã, vai fritar ovo. Primeiro eu comecei eu mesma fazendo para ela ver, depois vai fazendo e eu faço junto, eu vou tirando a panela daqui, eu vou explicando, fica longe do óleo, não bota muito óleo, é só um fiozinho de azeite, e vou ensinando ela para que se um dia não tiver, ela saiba se virar, independente da idade que tenha. Então, nem toda mãe tem essa percepção, tá? Sem julgamento, mas cada pessoa tem o seu caminho para viver. Então, essa carta aqui, como resultado para esse casal, é como se fosse um relacionamento de rolo, aquele rolo, vamos viver o que há, vamos nos permitir hoje. Lembra que eu ainda falei, deixa eu me viver, gente. Eu falei exatamente. Então, hoje o tempo voa, amor. Então, é aquela coisa assim, ok, vamos nos permitir. E ela, gente, presta atenção, uma vez que um dia ela deu um presente pra ele, flores, alguma coisa. A sensação que eu tive, eu não assisto quase nada do casal, tá? Mas nesse dia eu vi, a sensação que eu tive, a forma que ele falou pra ela, me deu dó. É como se ele estivesse falando assim, muito obrigada por tudo que você tá fazendo. Algo assim. É como se fosse aquela amizade colorida, aquela amiga, aquele suporte. E eu já falei pra vocês mais nesse relacionamento, acho que não precisa, de acordo com as cartas, com que veja as opiniões minhas, tá? Sobre o que é esse relacionamento, tá? Então aqui é algo que não é muito pensado, não é muito planejado, é como se estivesse o tempo todo correndo riscos. Então, digamos que inclusive decidam morar juntos. Para você decidir morar junto com uma pessoa, precisa de muito tempo, pelo menos vocês se envolvendo, principalmente no caso do Matheus, que é uma pessoa pública. E a menina sabe que ele
acabou de terminar um relacionamento que tem uns fãs e que tem aquela cobrança e tá tudo expostos ali, os dois se amando e não sei o que. E então, assim, né? Pelo menos se as cartas me mostrassem coisa diferente, eu poderia estar contando uma outra história pra vocês aqui, tá? Que eu não gosto de estar agradando ninguém, não. Tá? Dinheiro é bom, já me ofereceram muito dinheiro pra fazer pra famoso, eu ganharia só com uma pessoa, olha, eu fiz uma leitura aqui, toma, dá pro fã. Mas não, eu recuso. Vocês sabem disso. Então, se eu estivesse vendo outras cartas, eu faço questão de mostrar, eu estaria contando uma outra história, uma história bonita, que é a história que eles estão contando. A história que eles estão contando não é a história que eu vejo nas cartas. E eu posso estar enganada, gente. Eu não tenho, eu acho que vocês precisam assistir essas lives, esses vídeos com o coração aberto. Continuem me amando, mas, né? Porque eu acho que vocês me amam, né? Mas com os pés no chão. Tem gente que não acredita que eles vão se reconciliar, viu? Nem todo mundo acredita piamente. E tem gente que é membro e que acredita que eles não vão se reconciliar. É isso. Eu quero que vocês duvidem. É diferente de um hater. Que essa tudo é mentira, que essa tudo é não sei o que essa mulher... É diferente. Mas é uma pessoa que diz, eu acredito, sabe uma coisa? Eu acredito que eles nem vão voltar. Tá tudo certo, opiniões divergem. E é bom vocês duvidarem. Porque pelo menos me livra de um peso de ser obrigada a estar acertando sempre. Porque não tem como acertar sempre. E se eu acertar, pelo menos vocês se surpreendem. Olha que legal, não é bom ficar surpreendido? Pronto. E a outra parte aqui, eu falei que era uma live rápida, né? Mas enfim, ascendente em Gêmeos já sabe como é que é. Lembra no final do deck aquele fatídico momento em que eu mostrei assim, fiz uma cara? Não vai durar, gente. Lembra? Eu falei alguma coisa assim? Que não era... Em poucos momentos, recebi bastante informação. E eu, novamente, retirando a carta, depois de todo aquele tempo que passou, e quis, olha, me aprofunda essa lua aqui no positivo. E aí saiu essa carta, que é a mesma carta que saiu naquele dia no fundo do deck, hoje saiu aqui para complementar a carta da lua. Que é o quê? É uma carta que fala sobre separação, sobre uma dor no coração, sobre angústia, tristeza, tá? Então, é como se essa mulher tivesse pego ele no colo, e tivesse curando, eu já falei isso também na última leitura, curando ele. Como se... Peraí. Ai, tá tudo... Sabe, de ficar ouvindo, começa assim, ouvindo a pessoa poder chorar, a pessoa poder desabafar. Entendeu? E daí você engatar um relacionamento dessa forma, não tem como, né? Bom, eu trouxe mais coisas pra vocês aqui, tá? O que ela sente pelo Mateus, a menina. Segundo as cartas, não sou eu que estou afirmando, mas eu afirmo o que as cartas dizem sobre a pessoa, tá? Veio a carta aqui, que é o Rei de Espadas, como um resultado. Também não é uma carta que fala sobre amor, tá?
o Rei de Espadas. Aqui é a carta 9 de ouros no negativo e o pajem de ouros no positivo, tá? Olha, é como se tivessem a família, alguém muito importante para ela, tivesse dado apoio. Ah, porque é um menino bom. É um menino bom. Como se ele fosse... Sabe tudo que ele fala? Que ele é um homem sério, que ele é um homem que realmente tem boas intenções e que as mulheres não valorizam e que, enfim, é bem sobre isso, sabe, gente? É bem sobre isso. O pajem no positivo, ele pode até falar... Vou tirar o positividade aqui pra gente não falar só de negatividade, tá? Vamos lá. Vamos transformar essa leitura sobre o que ela sente. Olha, sente que pode ser alguém que vá construir com ela algo, né? É um projeto de vida inicial. É um homem inocente. Olha, eu tenho até medo de falar as coisas que eu posso estar interpretando aqui equivocadamente, tá? Deixa eu ver aqui o negócio. E eu tô doida pra fazer xixi, galera. Então, eu vejo alguns fãs falando que eu tava tentando lembrar, uns fãs falando que ela tenta imitar a Isabelle, que tenta fazer as mesmas coisas que a Isabelle fazia com ele, e até mais as coisas que a Isabelle deixou de fazer, que ele reclama que a Isabelle não fez, e ela... essa carta fala, essa composição de cartas, quando eu pergunto se ela gosta profundamente dele, tem amor por ele, nenhuma dessas cartas fala de amor profundo, ou de um amor, pelo menos, que está iniciando. Fala muito do intelecto, de que o intelecto está sendo muito
o que comanda essa relação, como se fosse algo até relacionado à justiça, fazer justiça, como se tivesse tomado a causa para si. Esse menino aqui é um menino tão bom, não merecia passar por isso, porque afinal de contas ela tá ouvindo o lado dele, né? E da família. Então, é como se para ela isso além dela querer ser a justiceira, né? Quer mostrar para ele que ela não tá ligando só para a carreira dela, tá? E isso dela fazer mesmo o que a Isabelle não fazia para provar algo, realmente é algo que ela nas cartas mostra com o Rei de Espadas, tá, gente? Tentar um padrão, alcançar um padrão aqui, que ela estabeleceu um padrão aqui para esse relacionamento. Então eu vou mostrar, até mesmo forçar, tentar cobrir o máximo que eu posso para mostrar. Então eu não vou dizer que ela não tenha, não é sentimento, eu não vejo sentimento, mas assim, é muito mental, é muito racional, como se ele fosse um bom partido para ela, porque é um menino bom, porque é um menino que só tá esperando uma mulher que seja a mulher que comande a relação, e que ela imagina que ela vai realmente prosperar com isso. Tá? Então, como se tivesse um projeto, segundo as cartas, não sou amiga, eu não tô falando, tá? Segundo as cartas dizem que é como se ela tivesse um projeto, supostamente um projeto, há muito tempo, e que não conseguia alcançar como ela gostaria. E esse relacionamento traz essa conquista. Ela tá se sentindo um prêmio, né? Ela é o prêmio dele, ou ele também é o prêmio dela. Olha aqui, eu ganhei. Olha aqui como eu sou melhor. Vocês querem mesmo? Não dá pra continuar isso aqui não, porque depois vão ficar falando aí pra mulher. Mas tem mais, tá, gente? Eu disse que era curto. Ai, meu Deus. Eu pergunto sobre a característica do Mateus em um relacionamento. Segundo as cartas, desculpa repetir isso, mas juridicamente eu preciso falar e deixar claro, né, para vocês que se trata de uma leitura de cartas, não condiz com a realidade. Então, são opiniões baseadas nas interpretações que eu faço da carta. A característica dessa pessoa, do Mateus, segundo essa carta aqui, é alguém que é muito... parece que não é inteligente, mas ele é inteligente, é astuto, tá? Tem sim uma mente que calcula, que é calculada, é calculista, tá? Não é a gente dizer assim que é uma pessoa boa ou ruim. Tem gente que é assim. Então eu tô falando como essa personalidade se comporta no amor, né? A gente não tá falando de trabalho, a gente não tá falando de finança, como é que ele é com o dinheiro. Você sabe o teu relacionamento com a tua mãe é como? É o mesmo com o teu marido, com o teu namorado, com o teu crush? Você sente prazer sexual? Claro que não.
São relacionamentos diferentes. Você vai tentar se perfumar e se produzir, se vestir sexy para você se encontrar com seu filho, ou com o pai, ou com o irmão? Não. Então é uma personalidade, ninguém tem uma identidade fixa, isso daí é uma ilusão da mente. São vários papéis que nós desenvolvemos. É o chamado ego, porque ego a gente pensa que é só coisa ruim. Todo mundo tem ego. É o ego que nos faz sobreviver aqui. E é as armas, é as máscaras que nós temos. Então, para cada situação, nós usamos uma máscara. Então, no trabalho, você não vai soltar peido na frente de todo mundo e kkkk, dar risadas e ir ao banheiro a hora que você quiser e fazer piadinhas a hora que você quiser. Você não vai, sei lá, andar de pijama, né? Você não vai... várias coisas no trabalho comum, né? No mundo corporativo, lá fora, em qualquer trabalho, você vai ter que cumprir o horário, você vai ter que se falar de um jeito, se expressar de um jeito, se vestir de um jeito. Então, a pergunta é, como é que essa pessoa é no amor? Como se comporta? É muito importante saber. Quando você vai se relacionar com uma pessoa, quando você quer tá conhecendo uma pessoa, antes de você se envolver, é interessante você saber, para depois não ficar chorando, né, pelo leite derramado. Segundo essa carta, essa pessoa sempre busca os seus próprios interesses num relacionamento. É muito, muito suscetível a atrair quando os seus objetivos não são alcançados com aquele relacionamento. É alguém que às vezes observa de longe a pessoa que está interessada, procura saber tudo sobre essa pessoa e depois se aproxima dela já com tudo, com a lábia, com tudo calculado para dar ali o bote. Mas é uma pessoa que
Desliguei, eu não sei. Eu não sei até que ponto vocês ouviram. Mas enfim, eu falei que a vela pode ser usada, a cor dela, pro bem ou pro... Não importa a cor da vela. Que as pessoas falam, preto é ruim. Foi isso que eu falei. Falei que não importa a cor da vela. Enfim. E eu falei da carta aqui, que essa carta também tem atributos positivos e necessários. Por exemplo, estratégia. A pessoa tem que tomar cuidado, né? Mas quando eu pergunto sobre a característica de uma pessoa no amor, essa pessoa aqui é uma pessoa cuidadosa. Então, como ele se mostra que ele vai muito adentro de uma relação, significa que isso não é verdade. Internamente, não é. É uma pessoa que, se entrega, ela faz que tá, não sei o que, eu te amo, e fica lá, e fica mesmo, e demonstra, e chora, não sei o que, mas no fundo, essa pessoa só tá querendo saber se realmente ela vai ter o que ela quer. Eu espero que tenha sido... E depois eu falei que essa estratégia a longo prazo, esse estrategista, como não é o caso dele no amor, eu não vejo muito a longo prazo, é alguém que... Para coisas pequenas, picuinhas, está planejando, está olhando, se dedicar a energia para coisas mesmo só para preencher aquele momento no sentido de, não, eu quero isso, e não dizer assim, cara, por que eu quero isso agora? Por que eu tô tão faminto, necessitado disso? Por que eu tenho que ter? Por que tem que substituir? Não tem isso. É nesse sentido. A pergunta que eu fiz é sobre... Já nem lembro mais. O sentimento dele por ela. Caiu a carta da mulher, mas caiu a carta da montanha. A carta da montanha é uma carta que fala sobre frieza, sobre um coração que tá duro. E é aquela coisa, né, gente? A gente tá falando de coração é terra que ninguém anda, né? Então, você pode falar e demonstrar o que você quiser, mas no coração só você que sabe. Então, as cartas mostram isso. Agora, isso aqui eu já não tô lembrada. Não lembro se era a intenção dele com ela. Mas aqui fala de uma intenção, eu geralmente uso, quando eu tiro essa carta no amor, para intenção é como se fosse se aprofundar. Eu quero me aprofundar nesse relacionamento, eu quero amar. Eu não amo, mas eu quero amar. Mas também pode falar de alguém que ama, caiu na rede é peixe. É isso que tem, eu vou amar. A partir do momento que não tiver também, posso estar amando outra pessoa também. Pode ter essas duas partes aqui, tá? Tem mais alguma coisa que vocês queiram saber aqui que é pra falar? Então, eu não acredito que vão ficar juntos, sabe? Eu quero fazer uma leitura depois, mas diferente pra eles e tal. Tô deixando o tempo passar, sabe? Mas não me parece, sim, que esse relacionamento vai pra frente. Mesmo que haja uma tentativa de forçar que isso seja o mais rápido possível um relacionamento sólido. No fundo, vai chegar um momento que ou os dois ou um deles dois não vai conseguir.
vai se sentir insatisfeito, isso eu já tinha falado, eu repete aqui, tá? E o destino, a roda da fortuna tá no negativo, tá? Então, não, segundo o que ele tem para viver ali, não mostra que é um relacionamento que vai para frente, tá bom? Eu já tô resumindo isso aqui, eu não vou adentrar muito nas cartas, tá? Eu vou tirar foto, mas é isso que tá, sabe? É isso que mostra pra mim, que pode haver um término, e muito por conta desse, eu já falei, ou ela tem um ex, ou ele, em relação à própria Isabelle, tá? Bom, vamos finalizar então isso aqui, tá? Vou botar no Hotmart, vou colocar no canal de membros do YouTube, mas a próxima vez eu quero que vocês estejam, por favor, lá no perfil. O nome do perfil é Chelle, C-H-E-L-L-E, Chelle, são 2 L's, C-H-E, Che, L-L-E, Chelle, ponto, peraí, deixa eu ver de novo aqui, calma lá, porque lá é mais fácil, gente, de eu tirar. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, tá? Aqui, achei. É mais fácil de eu tirar as pessoas do... Dá pra ver aqui, ó. Chelle.clube de membros, Chelle.clube de membros, porque eu não vou editar. Então é isso, gente. Lá é mais fácil, você precisa me mandar um direct com o e-mail que você assinou aqui para fazer parte dos membros. Por quê? Porque o membro que cancela a assinatura é removido do perfil. Então é um perfil fechado só para membros, para que eu possa administrar. Quando o Instagram começar a liberar as lives para esse perfil, vocês viram que é um perfil novo, não sabia que o Instagram não liberava a live, tá tudo certinho lá, diz que funciona a live, mas na realidade quando eu tento fazer a live não vai. Mas quando eu vou ficar testando, quando eu já conseguir fazer lives, aí vocês já sabem, vocês já vão estar tudo bonitinho lá, organizados, porque eu vou fazer a live lá. Ah, claro que eu sempre vou pegar essas lives e jogar no Quem Perde a Live. Eu gravo elas, eu baixo a live e coloco no canal de membros e coloco no canal lá da Hotmart, no clube de membros da Hotmart. Claro que eu vou fazer isso, mas quem quer estar ao vivo já sabe, tá? É só entrar lá, porque eu não vou mais fazer live aqui no canal. Beijo, amo vocês, fiquem na paz.